Boa noite. É para o Fábio. Eu estava comentando assim que eu cheguei, uma das coisas que eu fiquei assim, que eu estou procurando o Rio e não achava essa questão do 3D. Porque a gente queria muito, a gente tem uma imagem única na nossa paróquia e santuário, e eu não acho. Estou procurando em São João del Rei alguém que faça isso. Existe esse serviço aqui no Rio de Janeiro? Já tem isso? Eu vi ali que você mostrou, mas isso já tem? A Procult. A gente faz sim, tá? Não só a parte da modelagem das peças, mas também a criação delas. Existem impressoras de diversos tipos, né? Impressoras de alta resolução, impressoras com tempo menor, né, para poder imprimir, mas a maior parte delas, se a peça for muito grande, tem que ser feita em pedaços. Então você tem que montar os pedaços e depois montar a peça de novo, colar ela. E tem que ser uma pessoa especializada. Nós temos quem faz isso também. É, Inclusive a pintura também, temos também. então, porque eu sou do santuário, paróquia santuário lá do Loreto de Jacarepaguá. E a nossa imagem é de 1600 e pouco, só tem ela. Tanto é que a gente não existe o comércio da nossa imagem em lugar nenhum, não existe no Brasil. Então o pároco quer muito que a gente possa comercializar ela em 30 centímetros. Eu cuido do Instagram, as pessoas me pedem, mas eu não tenho. Nós temos o Fábio. Obrigado. Primeiro, parabéns aos três, né? Foi muito boa a fala de vocês, Rafael, colega querido. Eu queria perguntar para o Fábio, essas fotos que você fez internamente, que permitiram o tour virtual, você fez com drone? Como foi que você chegou nessa qualidade assim? Com uma câmera fotográfica, acho que não foi. Não é uma câmera de alta definição, não é um drone, mas tem drone também, tá? Tem a possibilidade de fazer o voo com drone dentro da região, dentro da área, inclusive fora do telhado, por exemplo, a gente tem isso também disponível. Na parte de catalogação, isso não fica no site, até porque fica muito pesado, mas existem voos de drone que mostram detalhes da arquitetura externa de uma igreja. Agora, isso através de vídeos. Neste caso, é uma câmera de alta definição. Existem duas maneiras de fazer isso. É a montagem por peças, né? Você cria diversas fotos e monta isso. E existe também um capacete 360, que é muito usado aí em pessoal que pratica esporte. O nosso não. O nosso é fotos mesmo e a gente remonta depois isso no ambiente 3D, criando o que a gente chama de um cubo, né? Você preenche as imagens com cubo. Então, você vai montando literalmente na mão aquelas peças para poder fazer com que você tenha a navegação interna dentro dela. Também gostaria de parabenizar a todos, Rafael, né, que trabalha com a gente. Para o Fábio também a pergunta. Na questão que vocês estão inventariando, né, todas as igrejas que são inventariadas pelo IFAM, vocês estão colocando esse item que a imagem, no caso, é tombada pelo IFAM? Isso é uma pergunta. No catálogo tem se ela é inventariada, se ela é patrimoniada, né, se ela tem o tombamento, se tem tombamento, se não tem, mas essas informações constam da ficha. Tá. O público, em geral, não tem acesso. Por exemplo, se eu quisesse entrar no site, eu não acessaria essa informação. A informação de tombamento está lá. Está lá. Tá? Agora, tem um outro detalhe que eu acabei não falando aqui, que nem todas as peças precisam estar disponíveis para o público externo. Vamos imaginar, tem uma peça, eu quero que esse celular seja disponível e qualquer pessoa veja, mas esse copo não. Na hora que nós estamos fazendo o registro da peça, se aquela peça for importante, ou se inicialmente não é importante que as pessoas, o público geral tenha acesso, tem uma flag que permite que a gente bloqueie o acesso dela externo. Agora, isso é feito pela catalogação. Agora, com registro, todas as informações do registro de uma determinada peça estão disponíveis. Não, a minha pergunta é porque o nosso sistema do IFAM é ainda um sistema muito arcaico. A gente tem dificuldade, às vezes, de acessar. Então, assim, isso passaria a ser um instrumento para a gente, né? Eu estava aqui comentando com a Ana, temos que levar ele para o IFAM. Eu vou até me intrometer, porque a Ana já conhece esse portal há mais tempo, da época que a gente estava discutindo o acordo com a CNBB. Né? Porque
tenho ajudado a Arquidiocese a fazer esse casamento da metodologia, né? Da história dos inventários que o IPHAN já fez há tanto tempo. A Miriam até diz sempre para mim, quando a gente está tomando um shopping, que ela que inventou essas fichas que a gente usa. Eu acho que foi mesmo, de certa maneira, porque isso percorreu aí esse tempo todo e não tem muito o que ser inventado, né? Eu falei aqui na metodologia de catalogação disso, tem uma receita de bolo que a gente segue, e eu também acho que eu estou precisando de uma aguinha. Tem uma receita de bolo para se seguir, mas aí eu também quero puxar a brasa para a sardinha do IPHAN. Eu, até quando apresentei, inclusive em alguns, isso dá para ser revelado, que não é nenhum segredo de justiça, mas em alguns canais internos do IPHAN eu tenho defendido isso, já andei defendendo em alguns canais internos que a gente pense nessa metodologia no padrão NBMI, né, porque tem certos bancos de dados internos lá que mudaram de padrão radicalmente, que não conversam com essa história de preservação que foi executada. Então, a ideia é que isso daqui seja uma plataforma que possa ser de uso colaborativo. A Ana também escutou muito eu falar disso, porque a ideia é levar também para a CNBB no futuro e transformar numa plataforma colaborativa. O Fábio tem estudado a possibilidade de fazer um aplicativo, né, que fique tipo na App Store, né, que ele é o cara dessas coisas aqui. Eu só fico provocando, fico assim, ó, tem uma demanda represada, você está afim? Aí ele vai cuidando aí com o pessoal da Procult. É só um complemento, Cláudia, porque no final, quando a gente terminar todo o trabalho, porque hoje eles entram no sistema toda hora, então a gente não está disponibilizando para poder sim, fazer uma pesquisa hoje. Quando terminar todo o trabalho, e se for acordado com a Arquidiocese, com a comissão, aí eles fazem, o Fábio prepara para disponibilizar. Mas hoje não tem condições, porque eles entram no sistema todo o tempo, né? Uma hora tem que fazer revisão de ficha, outra hora tem que fazer a parte de museologia, outra hora tem que fazer a parte de configuração. Então, não tem como a gente liberar por enquanto, porque senão vai ficar um fluxo muito grande e aí eles não conseguem, entendeu? Nós temos agora 2.800, não lembro. O Fábio falou 2.900 e tal, só que isso também acontece com a plataforma do INEPAC. A gente tem que tomar cuidado com o registro de entrada e a quantidade de acervo. São duas informações diferentes. Por exemplo, eu vou fazer 20 castiçais iguais. A gente faz uma ficha só de 20 castiçais, não faz 20 fichas diferentes, entendeu? É uma ficha só que está registrando que aquele objeto está repetido 20 vezes. Então, o relatório carga final ele é maior. Então, tanto o INEPAC, quanto a Arquidiocese, quanto o IPHAN, todo esse cálculo que é feito, ele precisa ser amplificado, porque a gente não está contando realmente o item individual. A gente está contando a especificidade do conjunto, em muitos casos. Então, é uma resposta assim, que a gente tem que é sempre necessário estudar caso a caso. O que está acontecendo? Eu lembro muito... na época do INEPAC, que a gente foi, acho que a Marcela vai lembrar dessa, que a gente foi fazer o museu lá de Rio das Flores. De repente, abriu-se uma caixa lá, tinha 20 mil negócios dentro, 10, 5 mil, sabe? É assim, de repente você se depara com isso. E aí como é que você vai fazer? Às vezes vai inviabilizar o trabalho, você pegar e contar item por item, se for, de repente, só uma variedade de cor, de tamanho muito pequeno e tal. Então, você cadastra uma coleção. Só que a sua carga é maior do que aquela coleção, entende? Você dá um número só, mas você tem uma carga muito maior. Então, tem que ser estudado caso a caso. Isso é uma coisa que cada plataforma tem a sua metodologia e tem que fazer do seu... A Kátia já quer pegar aqui, tem que fazer do seu jeito. Não, você sabe por quê? Realmente... Foi muito difícil para eu entender isso, né? Que Rafael, acho que levou quase uns 2 meses para colocar isso na minha cabeça, porque o BNDES faz essa pergunta, né? E eu tinha que passar tudo isso que o Rafael me ensinava para eles. Foi difícil, mas agora eles estão conseguindo entender como que é feito. Aí o que aconteceu? Para a gente poder ficar mais transparente possível para eles, que são os nossos patrocinadores, nós montamos, né? O Fábio fez um login e uma senha, e eles lá eles podem entrar e verificar o tipo, como que é. E, de acordo com o relatório que eu fiz, eles vão verificar o que a gente está falando é de fato, né? Mas o Rafael custou me explicar isso. Uma pergunta do Helder, que ele não está aí, mas tinha deixado uma pergunta
sobre os vitrais. Os vitrais que estão sendo catalogados é um só ou entra no baú da igreja que tem 20? Porque são vitrais diferentes. A igreja da Conceição, Imaculada Conceição, tem mais de... Era bom, na verdade, o Yuri é a melhor pessoa para falar, que é o catalogador do... É porque quem faz a parte de catalogação é o Yuri e mais 2 pessoas. Boa tarde, gente. No caso dos vitrais, cada vitral é uma ficha diferente, porque é muito raro a gente achar vitral que se repete. Então, cada um recebe um título diferente. A única coisa que repete é dimensão, por exemplo, e localização, mas cada um recebe um título diferente, porque normalmente tem uma iconografia diferente. Eles não são seriados, não. Sim. Mas cada um recebe uma... Nós acabamos de fazer, por exemplo, a Nossa Senhora da Conceição na Gávea. Lá tem cerca de 15 vitrais, e não foi uma ficha indicando 15, não. Foram 15 fichas diferentes, cada uma com uma iconografia e um título diferente. Boa tarde, parabéns. Tem uma pergunta aqui da nossa palestrante de amanhã. Ela quer saber, na catalogação que vocês fazem, quando tem mais de um objeto igual, por exemplo, você falou de 7 candelabros, enfim, vocês fazem o registro de um, mas tem uma numeração subnúmero para aquela conjunto, né? E isso já é uma coisa que eu pergunto. Na área, nessas fichas existe também uma descrição do estado de conservação do objeto, certo? E esse trabalho é feito para cada um dos objetos, mesmo que sejam 10 candelabros iguais e a foto é uma só, quer dizer, a foto, enfim, é isso. Cada um tem a sua ficha de conservação. Essas especificidades, elas ficam nas observações. Entendeu? Quando tem especificidade, quando o conjunto é irregular, em termos de estado de conservação, ou em termos de alguma especificidade, vai para o campo observações, né? Porque tudo isso que a gente está conversando aqui são exceções, né? No geral, não é assim que acontece, mas, às vezes, quando isso acontecer, vai para o campo de observações. Tantos têm tal especificidade, tantos estão com tal tipo de problema de conservação. Estou tentando... patologia, estava tentando achar uma palavra aqui mais específica. Então, vai descrevendo caso a caso, qual é a situação de caso a caso. Agora, olha só, é uma coisa importante. A catalogação, eu penso, tá? Isso é ponto de partida meu aqui. A catalogação de órgão de patrimônio, esse método do IPHAN, eu acho que ela tem que ser um pouco diferente do método do museu. Acho que para o museu vale o outro sistema, mais específico, com mais campos, especificando item por item. Agora, para o patrimônio, entendeu? Para o patrimônio, eu acho que o mais importante é você salvaguardar. Você bota um guarda-chuva, né, que vai proteger. Isso é fundamental. Essa é a dinâmica. Tem a foto. A dinâmica é uma dinâmica que pode ser, dentro desse contexto, ampliar, porque também você catalogou hoje, daqui a 10 anos está catalogado, mas passaram 10 anos, então o estado de conservação dele pode até mudar. Muda. Né? Ou foi restaurado, enfim. Então, tem que ter uma dinâmica de fluxo de informações nessa área, que é a área que me interessa mais que a museologia em si. Claro, objetos, claro, me interessa, mas como trabalho, como conservador, restaurador, eu vou procurar não só todo o aspecto iconográfico, histórico, etc., mas principalmente o que foi feito naquela peça, quais são as patologias, quais os trabalhos feitos em função daquela patologia. Eu quero saber, esse inventário abre as portas para receber essas informações a mais? É dinâmico, vamos dizer? Sim. Abre. E ele registra cada alteração que é feita. Ele tem um log
O Fábio saberia explicar isso melhor, isso é do ramo dele. A Daisy Ketzer. Tô brincando. Tô brincando. Você perguntou. Agora, não, onde eu quero chegar com essa questão toda? Até a Mônica Cadorim, colega do IFAM também, ela tem repetido uma coisa que foi entrando também assim na minha cabeça, eu tendo a concordar com ela ultimamente. Ela diz assim, olha, o que o IFAM fazia na década de 40 era inventário. Mas como, Mônica? Não era só uma foto, não tinha nem a dimensão. Não, mas a única coisa que a gente tem desse objeto na década de 40 é essa foto. Entende? Então, e antes era documento, sabe? E a gente não chama o documento de inventário, não tem a foto quando Pizarro foi, não tem a foto quando Frei Miguel de Santa Maria foi, né, no Santuário Mariano, mas tem um documento dizendo, olha, a santa tem isso aqui, ela tem, era por palmo, né? Tem não sei quantos palmos de altura, isso, aquilo. Então a gente acaba sendo sempre um quebra-cabeça, né, essa parte da identificação. E eu tenho ficado cada vez mais tolerante, entre aspas, assim, com métodos de inventário que possam ser, às vezes, um pouco mais superficiais, mas que cubram. Porque o que eu tenho defendido, eu já falei isso muito no ouvido da Ana, coitada, esquenta a orelha dela com isso. O que eu tenho defendido em todo canal e fórum que eu vou é o seguinte, se a gente continuar fazendo inventário, os doutores, numa super mesa, estudando a peça como se tivesse num laboratório, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque a gente tem mais de 1 milhão de peças para catalogar. A gente tem que inverter a lógica, a gente tem que conseguir criar ferramentas, e é isso que eu fico tentando botar na cabeça do Fábio, ferramentas de automatização, de inteligência artificial. Hoje a pessoa consegue fazer uma vistoria no próprio carro pelo telefone. Faz uma vistoria no próprio carro, entrega para o seguro, tira a foto e manda. Por que não dá para fazer isso com peça? Ah, não, mas é muito complexo. Ok, mas então faz um balcão do outro lado que vá, aos poucos, trabalhar essa informação, dilapidar ela, melhorar, fazer colaboração, criar um grande Wikipedia de colaboração entre pessoas... Oi? Então, chegar nesse ponto, entendeu? De ter uma grande colaboração, de ter uma plataforma colaborativa, que os órgãos de tomamento consigam colaborar, inserir informações, que as universidades consigam inserir informações. A gente teve uma palestra de manhã fantástica do Helder, uma pessoa, um conhecimento que ele tem de vitral, que é uma coisa fabulosa. Imagina um cara desse tendo login aos portais do IFAM, aos portais do INEPAC, aos portais das dioceses, inserindo as informações, corrigindo uma informação, olha, isso daqui, por analogia, é dessa companhia de vitral aqui, porque no outro lugar foi aplicado na mesma época e tal, igual ele fez aqui. Isso é importantíssimo. Então, a gente padece pelo isolamento. Então, nesse sentido, eu acho que é bem importante que essas ações sejam divulgadas, né? Que, através desse acordo do IFAM com a CNBB, isso possa ser acelerado, né? E que esse exemplo também da Arquidiocese seja um exemplo a ser difundido, né? Em várias outras regiões. As dioceses maiores, é claro, que vão precisar de um trabalho mais robusto, mas não dá para aplicar essa metodologia aqui em outras realidades. Vai ter que ser uma coisa realmente mais simples, né? Que a gente inverta a situação, porque não dá para você mandar o pós-doutor, o Fábio, com o 3º pós-doutorado lá dentro do Amazonas, entendeu? A gente vai ter que ter uma ferramenta, uma estratégia de trabalhar isso em rede, e esse é o próximo desafio. Isso não estava nem em pauta de conversar aqui. Isso aqui, na verdade, é mais uma angústia minha de colocar isso como uma coisa assim que, bom, eu já estou fazendo inventário desde 2008, então tem aí já uns 16 anos, 15 anos. Então, a sensação que eu tenho é essa, de que se a gente trocar a ponta, se a gente trazer a comunidade para trabalhar nessa ponta final de reconhecimento, de valoração, de fazer essa identificação lá na ponta e ter uma equipe beneficiando essa informação no meio de campo, a gente vai dar um resultado melhor em termos de conservação e vai sanar esse backlog enorme que a gente tem, né, que é angustiante, que, de fato, assim, isso daqui é uma ilha de prosperidade dentro da realidade de preservação cultural no Brasil. E agora que eu já terminei meu discurso, eu agradeço.